Deusas da vida, musas da existência, sagrados caminhos que nos encontram. Como é que vocês estão? Estou aqui na minha cidade, em Edmonton, Canadá, e eu lembrei de uma história boa que eu queria compartilhar com vocês enquanto eu ando aqui pela cidade. Vamos ver se o áudio vai ficar bom, se vocês vão conseguir me ouvir bem. Bom, eu já atuo há 15 anos no acolhimento, né, no autoconhecimento, nos desafios, né, favorecendo desafios de várias mulheres ao longo aí desses 15 anos, com as terapias complementares, com a psicoterapia, com a doulagem. E ao longo dessa jornada, eu fui me desenvolvendo muito, porque é uma troca muito verdadeira, né? E uma das coisas que eu descobri foi que eu era muito sensível, né? Uma pessoa que tinha uma mediunidade, canais de mediunidade a serem desenvolvidos, e eu fui buscar isso, né? Fui cuidar disso, para que isso se tornasse algo bom na minha trajetória pessoal e que eu pudesse de verdade favorecer outras pessoas nesse caminho. E aí já aconteceram algumas histórias, eu quero trazer uma delas para vocês. Uma história do nascimento de um bebê, em que eu acompanhei a mãe como doula, e durante a gestação aconteceu algo muito diferente de tudo que eu já tinha vivido. Eu tenho várias dessas histórias, sempre que acontece parece diferente, parece única, porque de fato é. Eu sempre me surpreendo e eu queria trazer para contar para vocês. Essa história é de 2021 ou 2022. Eu tinha acabado de sair de uma massagem e ao sair da massagem, com aquele bem-estar, né, aquele alívio, uma massagem boa, eu fui tomar uma água, e quando eu chego para pegar a água, eu começo a sentir muita energia, vem uma sensação de uma luz dourada muito grande, que me toma de corpo inteiro, e eu começo a chorar. Essa é uma das características da minha mediunidade, ela me toma de emoção, e eu choro, desago, e aí eu já sei que tá acontecendo alguma coisa. Então eu comecei a chorar, uma energia muito boa, eu já sabia, né, já conhecia aquela vibração, já era uma vibração conhecida dos meus guias, dos meus mestres, e aí eu sabia que eles estavam presentes, né, só que estava presente muito forte, fora do lugar de desenvolvimento, né, eu tenho um lugar de desenvolvimento que eu frequento, naquele momento eu tinha um lugar específico, e não estava naquele lugar específico para isso. Então, não é comum, né? A partir do momento que você passa a organizar a sua mediunidade, a entender um pouco dela, tem lugar e dia para acontecer, né? Só que, sendo médium, você é convidado sempre que necessário, né? E aí eu tava lá, comecei a receber muita energia, comecei a chorar, e aí a minha primeira sensação foi de vou agradecer, né? Nossa, talvez esse é um momento que eu fiz uma massagem, tô descansada, e aí é um momento deles me enviar essa nutrição, às vezes eu tô precisando, né? Aí comecei a agradecer a minha vida, a minha família, o meu trabalho. Nossa, mas aquilo não passava, então eu fui agradecendo assim, gente, fui voltando transgeracionalmente a minha família, a família do Fábio, nossa, eu fui longe. Quando eu encerrei que ainda não passava, e eu tremia assim, ó, chorava. Aí eu falei, não, eu tive que apoiar na parede, porque aquilo me tomou tanto, era uma sensação de bênção, assim, tão grande, que eu falei, não, eu vou pro carro, né? E aí fui com aquela sensação, chorando, sem parar, fui pro carro, tomei minha água, e eu tremia, e continuava, 10 minutos depois. E aí eu respirei fundo, entrei num estado de meditação e falei, bom, né, vocês querem falar comigo? O que eu preciso entender, né? E aí na hora me veio assim, uma das famílias que eu tava atendendo, a minha mediunidade ela é intuitiva, né? Então não é uma coisa que eu ouço uma voz ou que vem um texto claro. Inclusive se eu quiser sentar eu até escrevo, mas naquele momento eu respirei fundo, acalmei, continuei tremendo, continuei na emoção. E aí me veio muito claro uma das famílias que eu tava atendendo naquele momento. E assim, gente, eu não tenho pretensão nenhuma de mistificar o meu trabalho, tá? Como eu disse,
ser médium não é mérito, ser médium é responsabilidade, é um caminho de autoconhecimento, de descoberta, de responsabilidade pessoal. E se nesse caminho eu posso ajudar alguma pessoa, a espiritualidade vai atuar através de mim. E aí, eu estava atendendo muitas famílias, né? Com acompanhamento terapêutico, com a doulagem. Sempre tenho muitas pessoas que eu tô apoiando. E veio uma específica, uma que eu não tinha muita intimidade, que eu tinha recebido recentemente, que eu estava começando a orientar, né? E aí veio essa família na minha mente, consegui visualizar, e aí, como não é falado, a intuição dizia assim, que eu tinha uma mensagem para passar para aquela família. Uma mensagem do filho deles. E a sensação era que era da própria criança. E aí, quando eu entendi que era a própria criança, só de lembrar eu já me emociono de novo. Eu me emocionava mais. E eu falava, meu Deus, como eu vou falar isso pra eles, né? Eu tenho essa sensação de chocar, né? De repente não ser bem visto, eles nem me conheciam ainda. Já iam receber assim uma mensagem espiritual do teu filho? Pô, né? Seja menos. Mas não tinha o que fazer. E a criança dizia assim: mãe, eu agradeço muito por você ter chegado, né? Acalma o teu coração. Tudo bem. Qualquer coisa que acontecer no parto, tudo bem o que aconteceu depois. O mais importante foi você ter aceitado eu estar aqui. O mais importante é eu ter chegado. Como eu vou nascer, não importa. Eu agradeço muito eu ter chegado. E era um agradecimento assim, gente, de alma, de verdade. E eu chorei. E aí quando a mensagem terminou, meu coração acalmou. Ainda fiquei naquela sensação de graça, naquele estado de graça, por muitas horas, tá? Foi muito tempo. Bom, fui pra minha casa, deitei, dormi, descansei. Até passei um pouco no mercado pra ver se dispersava. Tava, era muito diferente aquilo. Eu tava pensando como eu vou fazer pra falar pra essa família. E aí, como eu faço sempre, né? Eu peço licença, pergunto saber como a pessoa tá. E aí falei, olha, eu não sei qual é, né, como vocês vão receber essa mensagem, mas hoje aconteceu e aí contei pra mãe. A mãe começou a chorar muito e agradecer muito a mensagem. Era algo que ela tava se corroendo por dentro, porque tinha, numa gestação anterior, ela tinha tido que fazer algo que consumia ela, que trazia muita culpa para ela. E aí, ela tinha medo de não ser merecedora dessa chegada. Então o filho veio meio que trazer essa resposta. Só que naquele momento ela não me falou. Ela começou a chorar, agradeceu e falou que fazia muito sentido na vida dela. Como eu não tinha intimidade, gente, essa pessoa fala, fez muito sentido, obrigada, você não imagina o quanto conforta meu coração? Seguimos, né? Seguimos a doulagem, a orientação, chegou o momento do trabalho de parto. Ela viveu algumas horas de muita dor, uma dor que não é comum no trabalho de parto, tá? Então, após várias coisas que a gente tentou, ir pro hospital, várias coisas que no hospital foi tentado, entendemos que era uma distócia emocional, uma dificuldade ali por alguma causa, não biológica necessariamente, porque o trabalho de parto não é só biológico, né? A mulher, a história de vida dela, tá tudo implicado ali, por isso que eu falo sempre, né? Que é muito importante a gente cuidar das nossas emoções. Eu convido sempre as gestantes que eu acompanho para fazer terapia comigo, com outra pessoa. Porque quando a gente cuida das nossas histórias, das nossas dores, daqueles machucados que ficavam lá dentro, e principalmente de traumas, né? Mulheres que foram estupradas, que viveram despedidas gestacionais, que viveram alguma violência, elas têm, geralmente no trabalho de parto, alguns gatilhos, porque no trabalho de parto a gente fica despida, de verdade, né? Fica nu, fica frágil, né? E aí podem vir algumas memórias, podem vir algumas dores, muitas vezes inconscientes quando elas não são cuidadas, e algumas vezes conscientes. E todas elas vão ser um desafio no trabalho de parto. É um grande portal, né?
de chegada, para quem acredita, de muita limpeza, de muita cura, de muita transformação. Para quem não acredita, gente, tá tudo certo. Cada um, eu sou a doula que vivencia e que apoia todos os tipos de mulheres, de todas as formas, tá? Com todas as crenças, com descrença, inclusive, entendeu? Algo bem técnico, tá tudo certo, que bom. Inclusive, para balizar, para que todas tenham o mesmo nível de informação, é muito importante que a gente leve, né, informações científicas, pautadas, né, por evidências, porque muitas vezes, quando a gente vai para os achismos, para a cultura, para a religião, a mulher acaba perdendo, porque ela não tem o acesso que ela deveria para fazer a melhor escolha, tá? Então, por isso que eu sou muito cautelosa em levar esse tipo de informação. Bom, no trabalho de parto, então, percebido isso, a gente entendeu, junto com a equipe clínica, né, que seria uma cesárea, o ideal, ela estava sofrendo. Orientamos ela a tomar banho e ficar lá na bola, no chuveiro, descansando, enquanto se preparava a sala e todo o movimento. Quando ela entra no chuveiro, passam alguns minutos, ela chama eu e o companheiro dela. E aí, ela confessa que ela tinha uma situação anterior de gestação que ela nunca tinha falado pra ninguém, que trouxe muita tristeza pro coração dela e que ela achava que era por conta disso, que ela não estava conseguindo relaxar, que ela não estava conseguindo se entregar, que ela sentia muita culpa. E aí na hora, já tinha passado uns 5 meses daquele dia. Eu tinha até esquecido, porque eu esqueço, acontecem outras loucuragens na minha vida, nesse caminho, que eu vou tentar contar um pouco aqui pra vocês. E eu tinha esquecido na hora que ela falou, me veio. E aí eu, meu Deus, mas seu filho veio, né? E falou que não importava a forma que ele nascesse, pra você ficar tranquila. Que o mais importante você estava fazendo, que era aceitar que ele chegasse. Que era importante, né? E ele te agradecia muito você ter deixado ele chegar. E que todo o resto tava tudo bem. Então acho que ele já tava te avisando, né? Pra você ficar tranquila. Então descansa teu coração. Descansa, ele te avisou antes. Cara, ali eu voltei naquela sensação e chorei tanto. E eu agradeci tanto a espiritualidade, agradeci tanto aquela criança, agradeci tanto aquela família de ter vivido aquela experiência com eles, que foi assim muito marcante, muito marcante. E eu queria contar pra vocês. Não é sempre, mas é quase sempre que esses milagres acontecem, seja no trabalho de parto, seja no consultório. Tem algumas histórias e eu quero ir trazendo pra vocês. Gostaram? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês se surpreenderam, se você também já viveu histórias como essa. E, mais uma vez, gratidão a cada uma que me convida a fazer parte da vida, que me convida, né, a apoiar nessas transformações tão intensas, desafiadoras, mas ao mesmo tempo tão empoderadoras, né, que trazem tanta informação que precisa ser elaborada, que merece ser cuidada com carinho. Gratidão infinita, essa é a história de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima!